Futuros imigrantes, muito bom dia! Vamos falar para mais uma rodada aí de pequenos esclarecimentos sobre a Lei de Memória Democrática, né? A Lei dos Netos que temos hoje para a cidadania espanhola. No primeiro momento a gente teve aí uma correria enorme de pessoas, meio que na euforia e naquele receio do será que agora vai? E agora a gente já está começando a ver dúvidas aí bem plausíveis e também assim expectativas que absolutamente ficam um pouco, digamos que fora do que é possível, tá? A Lei de Memória Democrática ela foi redigida dando espaço na interpretação dos advogados, dos operadores do direito, enfim, e até mesmo daqueles que são interessados e que já vinham aí buscando e tentando a cidadania há algum tempo, tá? Então hoje o que mais tem aparecido é a turma fazendo aquela leitura que é muito comum para outros países, né, dentro da legislação daqueles países, de que eu vou fazer do meu tataravô, do meu trisavô, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, depois a minha. E isso não é possível dentro da legislação espanhola. Lamentavelmente, mesmo com a Lei de Memória Democrática em vigência, ela não pode se sobrepor a outros institutos, né, a outras leis que já existiam antes. Vale dizer que você aplica a Lei de Memória Democrática, mas que você não pode ir contra, em momento nenhum, ao Código Civil, à Constituição da Espanha, ao Regulamento de Registro Civil da Espanha e até mesmo aos já julgados casos de momentos da história em que não se tinha a Constituição, por exemplo, né? A Espanha passou por um período aí bem nebuloso, inclusive a Lei de Memória Democrática visa corrigir erros desse passado, tá? Pelo menos tenta abraçar boa parte desses erros, mas é um fato, existiam momentos em que a legislação era pura e simplesmente o bom humor do governante. Então, isso tudo vai influenciar dentro do seu pedido. O que está acontecendo hoje é o seguinte: temos aí um entendimento que diz que, uma vez que se trata de uma cidadania de origem, feita a nacionalidade daquele neto, poderia se estender até o filho daquele neto. Então, quando se pensa em bisneto, tem que se botar um pouquinho o pé no freio para saber, primeiro, se o neto tem efetivamente o direito, tá? E, em segundo lugar, que é um fato, se aquela pessoa não fizer dentro do lapso temporal da Lei de Memória Democrática, voltam as regras do Código Civil espanhol e aí, mesmo sendo filho de um espanhol de origem, não vai poder pedir a sua nacionalidade por um processo administrativo direto dentro do consulado espanhol. Vai se fazer necessário que a pessoa tenha 1 ano de residência, ou seja, o sistema antigo e mais comum que se fazia a nacionalidade para netos. De toda forma, num resumo geral, hoje vale a pena você tentar brigar ao máximo para fazer a nacionalidade do neto pela possibilidade que se tem em ser filho de um espanhol de origem. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, temos uma legislação recente, mas é uma legislação extraordinária. Essa legislação extraordinária, ela não pode se sobrepor à Constituição e Código Civil, de forma alguma. Toda vez que você for fazer um pedido de nacionalidade, você tem que submeter também o seu desejo, o seu pedido, às regras do registro civil da Espanha. Então, nisso daí, você já vai acrescentar mais alguns documentos para o seu dossiê, que vai compor o seu processo de nacionalidade. Ponto. Este é o básico que se tem que ter em mente. Por ser uma legislação nova, também tem que se levar em consideração que essa legislação ela é fruto de discussão, não só na parte administrativa, ou seja, lá quando você faz o seu pedido, como também no judiciário, tá? Existem ações em curso contra a Lei de Memória Democrática.
contra alguns parâmetros determinados dentro da Lei de Memória Democrática. Então, quando a gente faz uma análise se a pessoa tem o direito ou não, é evidente que a gente considera o entendimento majoritário de hoje, né? Como é que hoje está se comportando o setor público que recebe esses pedidos. Mas também é fato que, saindo uma sentença contrária, todo aquele caminho que estava sendo percorrido pode ser alterado, sim. Aqui, toda vez que a gente faz um pedido, a gente orienta, a gente busca o máximo de documentos que comprovem todas as possibilidades da lei, que a Lei de Memória Democrática dá. Isso sem esquecer tudo que vem escrito lá no Código Civil, na Constituição e também no Regulamento de Registro Civil. Então, por exemplo, passamos aí por algumas ocasiões em que os clientes, quando apresentaram no consulado o pedido, depois retornaram a mensagem dizendo: Diego, não precisei de todos aqueles documentos. Ok, futuramente eles podem ser solicitados sim, porque o Código Civil e o Regulamento do Registro Civil diz que todo o caminho que comprova a sua existência tem que estar registrado. Tá? Se o consulado de imediato não pediu, pode ter sido pura e simplesmente por uma questão administrativa, né? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou organizar aqui a minha mesa de trabalho, por assim dizer? Bom, aquela pessoa tem direito, então agora, olha, traz o resto dos seus documentos aqui, que é para a gente colocar. Em outros, claro, no primeiro momento, ainda que a pessoa chegasse pura e simplesmente com a prova mais, digamos assim, mais cruel até, né? Se fosse um caso de prisão aí, e na sequência exílio, e tivemos alguns, e toda aquela documentação, eles já não aceitavam se a documentação não estivesse absolutamente completa, né? Obedecendo aí então a Lei de Memória Democrática, o Código Civil, Constituição e o Regulamento do Registro Civil. Alguns consulados também já estão começando a devolver esses documentos, né? Ou seja, a pessoa apresenta, esses documentos são digitalizados, inseridos no Ministério da Justiça e depois são devolvidos. Então você tem questões aí de manejo que vão dizer exatamente a forma de trabalho, que tem uma relação direta com a forma de trabalho do consulado, tá? Como é que o consulado organiza a sua mesa de trabalho? Nada mais do que isso, certo? Bom, o conselho que eu dou para vocês, tanto para quem é meu cliente e está naquela coisa assim, estou ansioso e quero protocolar logo, tenho medo do prazo, quero correr logo com isso, como também quem está tentando aí a carreira solo e aí acaba encontrando, né, muita divergência de informação, é para que sempre apresente, sempre esteja municiado de todos os documentos possíveis. Leve tudo ao consulado, tenha tudo em mãos, peça ao registro civil do consulado para assegurar, para colocar aqueles documentos no processo. Se eles disserem que não, naquele momento não vão fazer, obedecendo aí aquela historinha, né, de como cada um organiza a sua mesa de trabalho, guarde esses documentos, porque futuramente eles podem ser necessários, eles podem ser solicitados. Imaginem que hoje nós temos uma faixa de anos em que é presumido o exílio, e se entra uma decisão judicial dizendo que não vai haver presunção, vai ser necessário comprovação. Se você já tem o documento, você volta lá, insere no seu processo e está tudo resolvido, tá? Então o conselho para vocês é, primeiro, análise da Constituição que estava em vigência na época e a da agora, a falta dessa Constituição, que acontece em alguns casos, e isso também é motivo para a concessão de nacionalidade agora, o Código Civil, o Regulamento de Registro Civil e, especificamente, a Lei de Memória Democrática, pelo viés que você vai seguir. Lembrando que são 3, tá? Primeiro, dos descendentes de espanhóis que, no momento de vigência da Lei de Memória Histórica, a antiga Lei dos Netos, não puderam fazer a sua solicitação. Segundo,
os descendentes de espanholas que se casaram com estrangeiros e em virtude disso perderam a nacionalidade espanhola e, portanto, não transmitiram aos seus. E terceiro, o grande grupo aí, que é a dos exilados, né? Os espanhóis que deixaram a Espanha, seja num exílio efetivo ou num alto exílio, em virtude das barbaridades que aconteciam aí no regime de 36 a 78 do infeliz do Franco. Brasileiros, Utreia.